Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A participação das mulheres na política ainda é muito pequena no Brasil. Temos a pior presença feminina na Câmara dos Deputados entre os países da América do Sul. Pois é, falta um longo caminho, mas a partir de agora, 30% do financiamento de campanha deve ser destinado a mulheres. O número de mulheres eleitas está longe do número de eleitoras no Brasil. O voto feminino é mais da metade do total, mas nem 10% do Congresso é de deputadas e senadoras. Além disso, só 11% das cidades brasileiras têm prefeitas no comando. E apenas 24 das mais de 5.500 câmaras municipais têm mais vereadoras do que vereadores. Nem 0,5%. A distribuição do dinheiro que é repassado aos partidos no Brasil também entra nessa discussão. A mini-reforma eleitoral, lei recente, aprovada em 2015, definiu que até 15% do fundo partidário deveria bancar a campanha de mulheres. O Ministério Público Federal achou pouco e pediu a mudança na Justiça. O impasse entre Congresso e Ministério Público foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que dobrou o percentual. Agora, pelo menos 30% dos recursos devem financiar candidatas. Estabelecer previamente um percentual de candidatas não significa uma representatividade política feminina adequada. A gente pode correr o risco de ter candidaturas completamente falsas, não reais, apenas para que os partidos recebam esses recursos. A Fernanda, que dá aula de Relações Internacionais, é contra cotas, mas reconhece que elas são a saída hoje e defende o que foi feito no Uruguai e na Argentina, que foram além do financiamento e definiram um número mínimo de vagas para mulheres no parlamento. Eles inseriram um sistema de cotas e não cotas como nós temos aqui, que são cotas para candidatos, cotas para eleitos. Então, você tem que eleger um número X de mulheres. E isso, assim, em termos de representação, eles tiveram um salto muito importante na entrada de mulheres no legislativo. E isso é um exemplo de que se você incentiva na mesma medida, se você reduz as barreiras de entrada das mulheres na política, elas entram. Começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é vacinar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. Dona Lourdes toma vacina contra a gripe há 6 anos. Desde então ficou gripada só uma vez. Hoje veio se vacinar de novo. Eu trabalho também na área da saúde, né? Então, lido com os pacientes. Então, para mim é importante tomar vacina. Podem se vacinar indígenas, profissionais da saúde e quem tem 60 anos ou mais. Crianças de 6 meses a 5 anos e mulheres grávidas ou que tiveram filho há no máximo 45 dias. Professores, pessoas com problemas no sistema imunológico e pacientes de doenças crônicas, como diabetes e AIDS. Em 12 de maio, o Ministério da Saúde vai realizar uma mobilização nacional chamada de Dia D. Nesta data, que é um sábado, 65 mil postos de saúde espalhados por todo o país vão prestar atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Em casos graves, a gripe pode até matar. Do início do ano até 14 de abril, 62 pessoas morreram no país. O grande impacto dessa vacina é redução de complicações, como pneumonia e internação hospitalar. E a literatura aponta que, quando ela é aplicada nesses grupos prioritários, nós temos uma redução em torno de 70% dessas complicações. A vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe. A principal preocupação é com um tipo que contaminou quase 50 mil pessoas no início do inverno nos Estados Unidos. O Instituto Butantan providencia já, com a cepa que ocorreu nesse outro hemisfério, já uma vacina protegendo o vírus que lá circulou.
Estamos na Semana Mundial da Alergia. E segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia do Paraná, cerca de 20% da população sofre de uma doença crônica que causa inflamação na pele. Os primeiros sintomas da dermatite atópica apareceram quando Maria Heloísa era recém-nascida e o diagnóstico veio 2 meses depois. Foi numa consulta de rotina com o pediatra, né? A gente notou que na sobrancelha e na cabeça dela tinha algumas carepinhas, né? Então a gente passei um pouco de óleo para tirar. E daí o pediatra disse que não era dessa forma que tinha que tratar, né? E que era uma dermatite seborreica. Hoje, aos 16 anos, ela aprendeu a conviver com a doença. Em alguns períodos, como agora, os sintomas estão bem controlados e nem aparecem. Em outros, ficam mais evidentes. Fica mais atacado no verão por causa do suor e durante o ano por causa do estresse e ansiedade mesmo. A dermatite atópica afeta 2 em cada 10 brasileiros. As principais características da doença são manchas avermelhadas pelo corpo, coceira e pele ressecada. Sintomas que podem confundir o diagnóstico. Por isso, procurar a ajuda de médicos especializados, de preferência alergistas ou imunologistas, pode ser fundamental para identificar as verdadeiras causas da doença e fazer o tratamento correto. Pode ser alérgico e não alérgico. Nas causas alérgicas, a gente tem principalmente a alergia aos ácaros, da poeira, que normalmente daí a dermatite atópica está ligado com as doenças respiratórias alérgicas, rinite, bronquite. Causas de alergia alimentar, nas fases dos pequenininhos, principalmente leite e ovo. E as causas imunológicas. As dermatites atópicas não alérgicas está ligado com a estrutura da pele. Aí a gente não tem essas causas como base, mas a gente tem uma pele igualmente comprometida, né? No caso de Maria Heloísa, a doença é genética. Outras pessoas da família também têm os mesmos sintomas. Meu marido, meu sogro também apresenta a dermatite, né? Eu também, durante muitos anos, fazendo o tratamento correto, você vai conviver normalmente com a doença e ter uma vida feliz e saudável. Conferir a validade dos produtos na hora da compra e também em casa deve ser um hábito, hein? Todo produto que passou da validade precisa ser descartado. O mesmo deve ser feito com as maquiagens vencidas, porque o uso pode trazer danos à saúde. Giovana sempre adorou maquiagem. Não dispensa o pó, a máscara nos cílios e o batom. Mas ela toma alguns cuidados. A preocupação é com a dermatite e a sensibilidade da pele. Minha pele ela é bem sensível, né? Então, até mesmo desde a limpeza, eu tenho que limpar todos os dias com cuidado, usar um hidratante próprio. E o cuidado também com a maquiagem, né? Verificar se está dentro da validade, se o aspecto já não está alterado, alguma coisa nesse sentido, né? Mas verificar o vencimento nem sempre é um hábito. Usar maquiagem fora do prazo de validade pode trazer consequências para a saúde, como pequenas irritações, infecções e até conjuntivite. Ficou muito tempo exposta ao ar, muito tempo aberta, pode ter contaminação de fungo, de bactéria. Isso pode gerar desde uma irritação leve na pele até uma infecção, né? Então, por isso que é importante ali preservar, tentar trocar, por exemplo, um rímel a cada 6 meses, normalmente. Os produtos devem ser descartados quando estiverem vencidos ou então quando tiver alteração de cor, cheiro ou textura. Uma base, ela vai começar a ficar mais, a cor modifica, às vezes ela fica um veículo mais oleoso, porque acaba acumulando óleo ali. O rímel secou, não é uma boa ideia, o pessoal às vezes, você vê pela internet, às vezes botar um sorinho, mexer e usar de novo. O rímel secou é para jogar fora, né? Porque você está dando mais carga ali para a bactéria ali que estava talvez ali dentro adormecida e você está ajudando ela a se proliferar. Outro cuidado importante é como e onde guardar a maquiagem e os pincéis. Eles devem estar dentro de uma necessaire como esta aqui, em um local seco, longe da umidade do chuveiro. São cuidados básicos, mas que podem ajudar o paciente. Às vezes vem com uma alergia aqui recorrente, não sabe por quê. E às vezes é porque estava com a maquiagem ali muito tempo no banheiro, estava usando aquela maquiagem há muito tempo. E aí troca, tira, muda e acaba resolvendo o problema.
Dar voz a jovens de uma comunidade na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que já foi conhecida por causa de um lixão. Este é um dos objetivos do projeto Olhares de Rua, que usa a fotografia para criar esperança nos moradores. Yasmin tem 16 anos e passou 14 deles em Jardim Gramacho, comunidade no entorno do aterro sanitário que tem o mesmo nome em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ali, mesmo diante a extrema pobreza e o lixo, a garota tenta enxergar um mundo diferente. Eu me senti livre com a natureza, tirando foto por aqui por cima. Foi bom. Por meio do projeto Eyes of Street, Olhares da Rua em português, a estudante vai realizar o sonho de fotografar. O que você gostaria de contar? Como que você registraria isso? O que você acha bonito? O que é importante para você? Trabalhar todo esse lado sutil delas para que elas consigam se expressar melhor. Anunciado como um legado antecipado dos Jogos Rio 2016, o fechamento do aterro sanitário do Jardim Gramacho em 2012 deixou um passivo ambiental e social. O fim daquele que foi o maior lixão da América Latina veio cheio de promessas que não foram cumpridas, mas os sonhos de uma vida melhor para os moradores daqui ainda persistem. Entendeu? Vai, mais uma. A comunidade do Jardim Gramacho ficou mundialmente conhecida com o documentário Lixo Extraordinário, de 2011, que mostra o trabalho do artista plástico brasileiro Vicky Muniz com catadores de material reciclável. Também foi retratado em outro documentário premiado, Estamira, de Marcos Prado. Eu sou feiticeira, mas não sou feiticeira farsária e nem perversa, não. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Tchau, muito obrigada pela companhia. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau.